Olá, se você ainda não me conhece, eu me chamo Fabiano Moraes e eu já tive a oportunidade de ajudar pessoas ao longo dos últimos 8 anos, são quase 10 anos que eu trabalho exclusivamente desenvolvendo pessoas, ajudando as pessoas a clarearem as suas decisões, a terem mais foco, a terem mais disciplina. Tive a oportunidade de palestrar, de ministrar cursos para milhares de pessoas. E ao longo de toda essa jornada, tanto trabalhando, tanto empiricamente também usando isso para a minha vida, quanto estudando, descobrindo novas ferramentas, novos mecanismos, eu quero compartilhar com você de algo que eu tenho certeza que pode mudar os seus resultados. Aliás, para compartilhar isso com você, eu vou usar hoje três pequenas histórias. Três histórias de alunas que fizeram um curso recentemente meu. Inclusive, eu vou mostrar elas falando aqui sobre algumas mudanças que elas tiveram. E por que eu vou trazer essas histórias? Porque eu percebi ao longo da minha trajetória que os nossos problemas, eles são muito semelhantes. As nossas dificuldades são muito símiles. Nós temos muita peculiaridade entre nós quando o assunto é deficiência, quando o assunto é dificuldade, quando o assunto é bloqueio, quando o assunto é trauma, crença limitante. E a primeira história que eu quero compartilhar com vocês é a história da Thaís. A Thaís Pasquale foi uma aluna minha de um curso recente, um curso online que eu ministrei, e a Thaís chegou até mim através de uma outra cliente chamada Nicole, que é uma pessoa incrível, que me indicou, né, através de uma... Aliás, não indicou não, ela viu uma live minha e a Nicole estava na live, ela pediu informações, a Nicole falou do meu trabalho e ela virou minha aluna. E quando eu conheci a Thaís estava na seguinte situação. A Thaís estava comendo, estava frustrada porque ela não estava se alimentando adequadamente, não estava praticando atividade física, estava irritada em casa e ela estava procurando emprego para se recolocar no mercado de trabalho numa área que ela atuava, mas que ela não gostava tanto assim quanto ela gostaria de gostar. E então a gente identificou que a Thaís estava sem um propósito. Ela já tinha identificado isso. Com as ferramentas do curso, com as ferramentas e os métodos que a gente utilizou, com o mecanismo que a gente utilizou, isso gerou uma clareza para a Thaís. E ela percebeu o que ela precisava fazer para começar a se sentir bem. Primeiro, ela identificou o propósito dela, definiu através das ferramentas, conseguiu visualizar e conseguiu ganhar coragem de se expor, porque ela queria ajudar outras pessoas trabalhando como terapeuta. Ela já tinha se qualificado para isso, mas não tinha coragem de ingressar, não se achava competente, capaz daquilo. Então, quando ela conheceu as ferramentas e quando ela usou essas ferramentas para se conhecer, ela percebeu o que ela precisava fazer, ela identificou o propósito dela e veja bem, olha a situação da Thaís, agora, hoje. Ela vai falar agora para você aqui. A Thaís está fazendo o que ela ama, atendendo pessoas, ajudando outras pessoas. Inclusive hoje eu tive a oportunidade de ver um depoimento de uma cliente dela na rede social dela e eu fiquei muito emocionado com isso. E a Thaís está feliz fazendo o que ela ama, encontrou um propósito, ela conseguiu começar a cuidar da saúde dela, se alimentando adequadamente, fazendo atividades físicas, perdeu aquela irritabilidade com a família. A Thaís é uma pessoa maravilhosa, de um coração extraordinário. E ela se conectou à essência dela, ela se aproximou dela mesma, ela conseguiu voltar a ser ela mesma, ela está com coragem, determinação, ignorando o que os outros vão pensar, vão falar do que ela faz, o diz, o deixa de dizer. Isso é incrível. E eu vou colocar agora aqui a Thaís falando para nós. Espera aí. Você vai visualizar agora esse momento em que a Thaís fala foi exatamente numa aula minha. Não estou conseguindo passar para lá. Aí, agora eu acho que vai. Passou demais, né? A Thaís estava numa aula minha falando aqui, gente. Então, eu chamo ela e ela vai dizer o que aconteceu. Vamos ver da boca dela, ouvir da boca dela. E o que você está levando, o que você está colhendo do curso. Fala pra nós. Nossa, mudou muito a minha vida desde então, né? Eu não me lembro que aula foi ou se foi uma mentoria que falou do 1, 2, 3 e vai. Que isso, nossa, uma coisa tão simples que agregou tanto, sabe? Tipo, eu esperava pra depois, e depois eu faço e nunca fazia, né? Acabava não fazendo. E hoje, 1, 2, 3 e vai, e quando vê foi, já tá feito. Eu tinha muita ansiedade de o que vai ser da minha vida daqui 3, 5, 10 anos, sabe? E hoje eu acredito que encontrei o meu propósito e já estou estudando, já estou trabalhando, já estou atendendo, estou em processo de construção. Nossa, sem explicação, assim, sabe? Voltei a acreditar em mim mesma, né? Tipo, eu estava muito para baixo, não sabia se o que eu queria, não sabia não me identificava o que eu queria para mim, né?
culpava muito por coisas que aconteceram no passado, de emprego, e será que a culpa é minha, será que a culpa é da empresa, né? E hoje eu já não, tipo, eu entendi que não é nem eu, nem as empresas foram erradas, que era eu que estava no lugar errado. Então eu consegui identificar muitos meus valores, né? E hoje eu não abro mão disso de jeito nenhum, né? Porque senão eu estou fazendo mal para mim mesma, né? Nossa, tá sendo incrível, assim, essa jornada. Falando em jornada, né? Eu decidi onde eu quero chegar agora. Então eu não tô, será que daqui 2 anos eu vou estar do jeito que eu quero estar, que eu imagino estar, tipo, eu não tô todo dia pensando nisso, sabe? Eu tô dando um passo de cada vez, tentando fazer o meu melhor, sabe? E tá indo, e tá sendo, assim, mágico, assim, os resultados que tá vindo. Bacana, Thaís. Parabéns. Fico muito feliz, fico imensamente feliz em saber disso, em ouvir isso. Então a Thaís traz aqui para nós, né, empiricamente, o efeito do que é a clareza, né? Saber onde quer chegar, né? Visualizar o que eu quero para minha vida, onde eu quero chegar, o que eu quero obter, os resultados que eu quero ter. Visualizar, né? Um quebra-cabeças, né? Como é que você começa a montar um quebra-cabeças? Primeiro você coloca o topo, né? Depois você vai fazendo um caminho para chegar até lá. Então é mais ou menos isso. É identificar o teu norte, o teu destino, que foi o que a Thaís fez, e aí começa a clarear tudo. Peraí, mas eu quero ir para lá, então o caminho é esse aqui. Vou pegar esse caminho. Então, fantástico, Thaís. Bacana, gente. Eu queria trazer a Thaís falando para você se conectar ao sentimento dela, a esse sentimento de felicidade de ela estar fazendo o que gosta, de ela ter esclarecido para onde ela vai. Né? E perceba que quando ela alinhou o propósito de vida dela, tudo mudou nas outras áreas da vida dela, automaticamente. E às vezes, nós começamos com um problema numa área da nossa vida e esse problema que nós não resolvemos começa a se estender para as outras áreas da nossa vida. A gente começa no trabalho, de repente vai para o relacionamento, vai para a área espiritual, vai para a área emocional, quando vai para a financeira, ou é a área financeira que leva para o relacionamento, depois começa a nossa parte espiritual, emocional, quando vê a gente vai negligenciando com a parte física. Enfim, normalmente os nossos problemas começam numa área da nossa vida e eles vão se expandindo como um vírus. Eles vão se ramificando para as outras áreas da nossa vida. E era isso que estava acontecendo com a Thaís quando ela ajustou uma simples ação, né, ou algumas ações, através dessa elucidação que ela teve, tudo começou a mudar. Né? Tudo começou a diferir, ela começou a acreditar nela mesma. Ela começou a entender que ela carregava umas culpas que não eram dela, ela começou a entender os valores dela, e tem muitas pessoas que elas estão numa relação e elas dizem, será que sou eu errado, será que é o fulano? E às vezes não é nenhum nem o outro. Às vezes é os dois que estão errados e é porque os valores não estão compatíveis. Às vezes num trabalho eu não consigo ser melhor do que eu tenho a sensação de que eu poderia ser melhor, mas eu não consigo. Por quê? Porque os meus valores divergem dos valores das pessoas que trabalham naquela empresa ou que dirigem aquela empresa. E quando a gente faz esse processo de autoconhecimento que a Thaís fez, quando a gente emerge nessas ferramentas, nessa metodologia, a gente se conhece de uma forma que a gente começa a compreender por que algumas coisas estão dando errado e o que a gente precisa fazer para algumas coisas darem certo. A história da Carla não é muito diferente. A Carla é uma pessoa excepcional também. Assim como a Thaís é uma pessoa maravilhosa, de um coração, de uma alma muito generosa, muito bondosa, muito benevolente. E a Carla estava bem confusa, porque quando ela começou a fazer o curso, com o objetivo de se fortalecer, porque ela se sentia dependente emocionalmente, estava diante de um negócio como empresária que foi extremamente abalado pela pandemia. Né? Ela trabalha no ramo de educação e não conseguiu mais exercer suas atividades da mesma forma, então isso gerou muitos prejuízos para ela. E, aleatório a isso, a pessoa a qual ela amava e que estava numa relação que não estava muito legal, disse para ela que não queria mais. Então ela viu o chão dela saindo debaixo dos pés. E aí ela começa a fazer o curso e ela muda o padrão mental dela. Ela começa a usar as ferramentas, ela começa a obter alguns conhecimentos que ela não tinha e ela começa a olhar as coisas de um modo diferente. Ela muda a perspectiva dela. E quando ela muda a perspectiva dela, ela consegue viver mais o presente, ela consegue perceber as coisas e ela consegue enxergar muito mais além. Ela esclarece o porquê que algumas coisas estavam dando e percebe, consegue ganhar senso de autorresponsabilidade e perceber o que ela precisava fazer para mudar as coisas. Ela percebeu que ela não se amava mais.
ela não estava se amando e por isso que essa outra pessoa talvez que se relacionava com ela tinha deixado de amar ela. Então, quando ela fez o uso dessas ferramentas e entendeu o que ela precisava fazer, ela começou a fazer. E observem, a fase onde ela achou que ela ia desabar, a fase mais turbulenta da vida dela, foi uma das melhores fases da vida dela. Por quê? Não porque não tinha problemas, mas porque em meio aos maiores problemas que ela enfrentou, ela estava de pé, muito forte, diante do negócio dela, motivada, motivando os colaboradores, crente, crédula, com fé e fazendo o que tinha que ser feito, fazendo o que tem que ser feito para restaurar o negócio dela. E se amando, começou a se cuidar. De repente ela estava forte, ela não dependia mais daquela relação, ela estava decidida que ela não precisava mais daquela relação, extremamente bem consigo mesma e conduzindo, mesmo em meio aos problemas, conduzindo o seu negócio com força mental, com proatividade. E ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com a Carla e eu descobri que a pessoa que ela se relacionava, que tinha ido embora, voltou e pediu para que eles tivessem uma oportunidade. E eles agora estão se dando essa oportunidade, obviamente com a cabeça que ela tem agora, a relação dela vai ser muito diferente. Ela estava perdida dentro do relacionamento dela. Ela não sabia exatamente para onde ela estava indo com essa relação e agora ela tem clareza de para onde ela quer ir. E com isso, com certeza, eles vão ter uma relação totalmente diferente daquilo que eles tinham. Observe, tudo isso aconteceu e ela está reconstruindo a relação dela de uma outra forma, de um outro modo, com outra cabeça. Obviamente que o resultado vai ser outro. E talvez ela vai agradecer a tudo isso ter acontecido e dizer lá na frente, uau, graças àquilo, hoje eu consegui mudar minha vida. Então, muitas pessoas estão passando por um momento difícil agora e só precisam das informações certas para fazer do limão uma limonada, para fazer do momento difícil um trampolim. E a Carla é um exemplo disso, inclusive vamos botar ela falar aqui, né, para ela contar um pouco como foi essa trajetória. Oi. Oi. Então, pegando um pouquinho o gancho do que a Thaís falou ali, eu acho que a clareza veio em tudo, né? Hoje, a Carla que está aqui é uma Carla completamente diferente ao começo do curso, acho que tudo. Essa questão da clareza, essa questão, eu acho que quando eu comecei, na verdade, né, nesse início do curso, veio uma pessoa completamente sem rumo, completamente toda descontrolada emocionalmente e com o passar desse processo do curso, essa questão de ter clareza, de ter a meta, de saber onde eu quero chegar, como que eu quero chegar, a ressignificação dos valores, para mim, eu acho que é um dos pontos, assim, altos, que até então eu buscava uma visão e hoje mudou por completo. Hoje eu consigo me enxergar de outra forma, né? Então, assim, eu acho que essa questão do estado de presença, ele está sendo fundamental para mim. É um trabalho que eu tenho que eu jamais tive. Então, eu era a pessoa que pensava mil coisas, já sofria por antecipação, pensando lá na frente, e aquilo foi me deixando muito descontrolado. Então, hoje, para de presença, essa questão de ter o foco, de prestar atenção no que as pessoas estão falando, principalmente aplicando isso no meu trabalho também, né? Eu acho que isso modifica muito. Você aprende a lidar, você está vendo a pessoa, você procura ouvir o que a pessoa de fato está falando. Eu tinha muito essa questão de estar conversando com alguém, só que o pensamento está longe, o pensamento fazer uma pergunta e falava assim, olha mesmo o que é que você está falando? Então, assim, é um processo, né? Está sendo, nossa, uma forma assim, inexplicável mesmo. Hoje eu me vejo, eu sou completamente diferente, podem buscar outras formas, eu tenho muito a aprender ainda, mas assim, eu já vejo um progresso enorme mesmo. É uma coisa assim, inexplicável. Essa questão da gente saber que a gente tem esse poder, desse buscar esse autoconhecimento, né? De viver o agora, aqui, hoje, não deixar para amanhã, não ficar pensando como que vai ser. Para mim, foi um dos pontos altos de todo esse processo. Eu tenho me ajudado muito, que tem me motivado muito, tem feito com que cada dia mais eu procure me aperfeiçoar cada vez mais, a buscar mais essa questão do conhecimento. E é uma situação assim, só quem vive mesmo para saber, né? Então, eu gosto de deixar esse exemplo justamente por isso.
Você sabe como que estava a vida, você está me acompanhando, está vendo esse processo, e para mim já é uma história muito grande. Hoje eu me vejo de uma forma totalmente diferente, né? Olha que bacana, ela disse, eu me vejo de uma forma totalmente diferente. Henry Ford disse, se você acha que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. E tem a ver com essa frase, que é, eu me vejo de uma forma diferente. E quando a gente se vê de uma forma diferente, como a gente vê como a gente realmente é, sem as crenças, sem os traumas que a gente carrega, sem as culpas, sem a negatividade, a energia negativa, aí é que a gente se revela. Porque observe, parece que na juventude a gente era mais corajoso, a gente vai perdendo aquela tenacidade, aquela coragem, né? E de fato a gente vai realmente se afastando disso, em razão de uma série de coisas, do que os outros vão, medo do que os outros vão pensar, traumas que a gente carrega, culpas, como eu disse, e ninguém nos ensinou em lugar nenhum a lidar com isso. Quem te ensinou a ter inteligência emocional? Quem te ensinou a controlar as suas emoções? Quem te ensinou a ressignificar uma crença? A identificar uma crença? A mudar o padrão mental? Não, nós não aprendemos em lugar nenhum. Uma das coisas mais importantes que nós devemos aprender, e se nós não aprendemos com os nossos pais ou na escola, nós precisamos buscar esse conhecimento. Nós precisamos nos munir de ferramentas que hoje nos permitam viver melhor. As pessoas estão adoecendo, e você está vendo, eu não preciso falar muito aqui. E vão cada vez mais adoecer. E a maioria das pessoas vai passar suas vidas vivendo de uma forma frustrada. Por quê? Porque não tem coragem, porque não consegue sair dessa negatividade, desse loop, porque não consegue se desvencilhar das suas crenças, das suas culpas, dos seus traumas. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para essa aula, mas se eu contar os meus traumas para você, você vai entender que realmente eu tenho propriedade para falar de ressignificar traumas. Porque, acredite, eu tenho muitos, muitos mesmo. E muitos semelhantes aos teus, talvez. Mas o fato é que a gente precisa buscar uma forma de fazer o que a escola não fez, o que os nossos pais não fizeram conosco, que é lidar com a nossa psique, que é lidar com a nossa mente, para que a gente possa fortalecer ela. Nós temos aqui uma máquina incrível, uma máquina poderosa. Eu gosto do exemplo de que, se eu disser para você, vou te dar um helicóptero para você, de última geração, você vai andar com ele? Você não vai. Sabe por quê? Porque você não sabe pilotar. Nós temos um helicóptero, uma mente aqui fantástica, capaz de voar, que a gente não aprendeu a usar ela. Aliás, a gente usa ao nosso desfavor, a gente usa na contramão. A gente usa o nosso cérebro, aquilo que nos faz humanos, que é a razão, que nos tornaria, que torna nós espécie predominante, é o nosso desfavor, porque a gente usa isso para gerar pensamentos negativos, para gerar crenças, para gerar paradigmas, e para fazer com que isso tudo estagne a gente, que faça com que a gente se limite, faça com que a gente se prive de agir, que a gente tenha medo de errar, que a gente, embora saiba que tem que errar para acertar, a gente não quer errar, a gente se preocupa com a opinião dos outros, a gente se preocupa com coisas que não deveria se preocupar, com coisas que foram embutidas aqui. Né? Então, essas histórias são para isso, são para você perceber como que elas podem te ajudar a você se conhecer melhor e identificar alguns porquês que estão também travando você, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com a Carla, com a Thaís e com a Paulinha, que eu vou falar dela agora. A Paulinha também é uma menina muito jovem, a Carla é de Belo Horizonte, ela fez o primeiro curso que ela fez comigo, a Thaís também, mas a Paulinha já fez um outro curso comigo, e a Paulinha, ela é uma menina super jovem, e muito ambiciosa, muito inteligente, de um coração, de uma alma, de uma vontade, de uma generosidade de ajudar os outros, ímpar. E a Paulinha queria muito fazer algo pelos outros, queria ajudar pessoas, mas é muito tímida. No meu primeiro curso eu lembro que para você arrancar qualquer tipo de resposta dela era muito difícil, ela tinha medo de falar. Ela falava o mínimo possível, porque era percebido o medo que ela tinha de se expressar, de falar. E hoje a Paulinha venceu esse medo e ela está trabalhando na área de estética, dando aulas, ensinando outras pessoas, e ela incluiu no trabalho dela esse lado do desenvolvimento pessoal também. E a Paulinha, além de estar dando aula, está mexendo nas redes sociais para fazer a divulgação do trabalho dela, está postando o trabalho dela, uma coisa que ela não fazia, ela tinha vergonha de postar sobre o trabalho dela, ela tinha medo de fazer isso, de se expor. Hoje não, ela venceu esses traumas e você percebe a ascensão dela, uma menina comunicativa, fala exorbitantemente bem, com clareza. Bom, vamos fazer o seguinte, vou colocar a Paulinha falando aqui para você ver essa transformação. Por que eu estou colocando essas pessoas aqui? Para todos nós nos inspirarmos e entendermos que depende de nós e dá para nós mudarmos o nosso dia a dia rapidamente. Vamos ver a Paulinha falar?
Paulinha! Oi, boa noite. Boa noite. Então, tão difícil de falar um pouco sobre o curso, porque foi um curso bem transformador na minha vida. Apesar de muitas coisas, né, a gente já, que nem tu falou no primeiro dia de aula, a gente sabe, mas a gente não coloca em prática. E eu gosto muito disso, de tu estar presente quando tu conversa com as pessoas, quando tu tá fazendo alguma coisa, porque muda, né, totalmente o nosso estado, a aprendizagem, né, que a gente tem naquele momento. Eu comecei a notar que eu fico incomodada quando as outras pessoas não estão presentes. E tentar colocar isso nas pessoas que estão ao meu redor. Então eu comecei a explicar para elas o que seria isso, o que isso faz diferença. E eu consegui ter uma conversa muito melhor com as pessoas quando as outras pessoas também estão no mesmo estado que a gente. Então eu acho que isso foi o que me mudou bastante e o que mais teve impacto assim na minha família e na minha casa, porque às vezes a gente estava conversando, mas não estava no celular, ou daí, só um pouquinho eu já respondo, e aí tu já perde a conversa que tu está conversando com a pessoa e já ninguém mais se entende, né? Então acho que isso foi uma das coisas que mais impactou. Além de também aquele gráfico que tu mostrou sobre habilidade e desafio, eu tinha bastante habilidade no que eu atuo hoje, mas não tinha habilidade em vendas, e são coisas que eu achava chato, hoje eu não acho mais tanto, mas que estavam me fazendo não conseguir andar para frente, né? Ter mais habilidades nisso. Então, é exatamente isso. Quando a gente não tem tanta habilidade naquele assunto, o teu desafio se torna muito grande e a tua ansiedade se torna maior também, porque tu fica com vontade de chegar naquele resultado, de ter aquele sonho, mas não acaba conseguindo. Então acho que esses foram os fatores assim que mais sobressaíram no curso, além de vários outros, mas esses foram o que mais me impactou. Então, gente, aí está um exemplo claro de como nós podemos nos transformar. Se você conhecesse a Paulinha há um tempo atrás, você ia se impressionar. Ela é outra menina com outra energia, com outra disposição e com outro modo de expressão. E eu compartilhei essas 3 historinhas justamente para que a gente, de algum modo, se identificar com isso, perceba que só depende da gente, que depende de um pouquinho de esforço, que depende de uma escolha, de uma decisão, que depende principalmente de a gente investir um pouco do nosso tempo em se conhecer melhor, em conhecer ferramentas que possam nos fortalecer. Se você quiser se aprofundar e se você quiser também saber sobre esse curso e quiser fazer esse curso, aliás, esse curso está disponível para você fazer. E no link, aliás, na descrição desse vídeo tem um link, que é o link do meu site que dá acesso para você ter informações sobre esse curso.